cansaço depois do feriado, a chuva, alguns estão viajando, mas nós estamos aqui e eu agradeço muito a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por nos encontrarmos nesta manhã, nos reunirmos assim, alegres, felizes, gratos ao Senhor por essas bênçãos e pelo cuidado de Deus na nossa vida. Vou pedir para lermos juntos, então, como está no nosso boletim, o texto bíblico. E eu gostaria de pedir que nós ficássemos em pé. E vamos ler, então, o Salmo de número 40, do versículo 1 até o versículo 5. E aí temos a divisão aí entre dirigente e congregação. Eu vou pedir que nós possamos ler com bastante entusiasmo. Lemos, diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de uma caminhada de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou-me no local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai agradar os orgulhosos, os que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ainda em pé, vamos cantar o hino de número 60, aleluia, aleluia, gratos hinos entoai. Nós vamos aproveitar o nosso número um pouco mais reduzido hoje. Eu vou pedir que você esteja ao lado do seu irmão e que nós vamos ter um momento de intercessão, mas você vai interceder pelo seu irmão. Então procure o seu irmão, estabeleça com ele um tempo agora para você orar junto com ele
E assim nós vamos ter um momento de oração e intercessão em que você vai orar pelo seu irmão. Vamos ter esse tempo e depois vou fazer uma oração no final. Pode sentar-se junto com ele para você orar. Senhor Deus, damos graças a Ti por poder confiar no Senhor, nosso Deus. Um Deus que se colocou diante de nós como um Pai cuidadoso e amoroso, como aquele que é o genitor, o provedor, o cuidador. E eu agradeço a Ti, ó Deus, que não há ninguém que seja como o Senhor é, de tanta bondade, misericórdia, graça e amor. Nós estamos felizes diante do Senhor nesse dia, por estarmos como igreja invocando o Senhor e recebendo a Tua presença e a Tua atenção sobre as nossas vidas. E nesse dia oferecemos ao Senhor o nosso cântico, o nosso louvor, a nossa adoração, que é devida somente a Ti. Reconhecemos o Deus que o Senhor tem sido, reconhecemos o plano do Senhor para as nossas vidas. E ainda assim temos no nosso coração lutas e dificuldades, porque estamos neste mundo, mas lembramos da oração de Jesus por aqueles que haveriam de crer. Lembramos da oração de Jesus quando Ele orou pelos discípulos, dizendo que não os tirasse do mundo, mas que os livrasse do mal. Lembramos de todas as instruções que foram deixadas para as nossas vidas. Lembramos do plano de Jesus, que um dia Ele voltaria para encontrar-se com a sua igreja. Nós estamos esperando a Deus por este plano, até o dia que isso realmente aconteça. E as lágrimas dos nossos olhos cessarão e nos encheremos de alegria eterna na Tua presença. Enquanto isso não acontece, pedimos que as Tuas misericórdias continuem sobre as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, o Teu cuidado sobre eles. Os abençoa, Deus. Algumas vidas precisam muito de Ti, precisam do Teu cuidado, Deus, de irmãos que estão viajando nessas estradas tão cheias, perigosas. A irmã Alda que precisou passar pela cirurgia novamente, a irmã Geni que ainda está em recuperação, a irmã Miriam que também passou pela cirurgia, o irmão Celso Bonatti que também precisa passar ainda, tantas outras vidas, ó Deus, que precisam do cuidado do Senhor. Nós as entregamos como fazemos sempre e esperamos em Ti. E muitos dos que estão aqui, o Senhor ouviu as suas orações que estavam lá no seu coração. Nós oramos para que Teu amor alcance a todas essas pessoas. Nós confiamos nisso e oramos com fé, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.
Nós vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor. E se você ainda não cumprimentou todos os seus irmãos, vamos aproveitar esse momento para dar um abraço, um bom dia. E aí nós já fazemos desse momento de comunhão nosso louvor e nossa adoração ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Vamos cantar nessa manhã que o Senhor é santo, santo, santo. Só Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Então vamos cantar com uma alegria. Amém, né? Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. E esse próximo música que a gente vai cantar fala: perto eu quero estar junto aos teus pés. Às vezes nas minhas orações eu sempre peço para que Deus possa perdoar os meus pecados, que eu não cometa mais os mesmos erros, porque nós somos falhos. E
E o pecado nos faz separar do amor de Deus, né? Então a gente tem que estar em constante orando e pedindo para Deus que fortaleça a nossa fé para que a gente não possa ser tentado. E para estar junto do Senhor, a gente tem que tirar o pecado de lado, né? Então a gente tem que buscar mesmo a Deus, buscar os seus caminhos. Então que essa manhã a gente possa pedir para Deus que Ele possa nos tirar nossos pecados, que a gente possa realmente estar junto de Deus, junto aos pés de Deus, pedindo: Senhor, eu quero estar sempre perto de Ti, eu quero estar sempre louvando o Teu nome. Amém? Tudo que há em mim
Os irmãos podem se sentar. Ainda nesse espírito de louvor, de adoração, cantaremos o hino número 312, o seu maravilhoso olhar, e teremos a oportunidade de entregar os nossos dízimos e ofertas ao Senhor. Quero chamar para orar e agradecer a Deus meu amigo Serginho. Deus, muito obrigado por esse dia, pelos dízimos, pelas ofertas, pela vida de todos. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, Serginho. Obrigado. Agradeço a Deus porque é um domingo de manhã, chuvoso. Temos aqui as crianças, os jovens, os adultos. Assim temos a participação de todos eles. Estava programado o nosso dueto com o irmão Paulo e a Dona Meire. Dona Meire não está muito bem hoje, por causa do feriado, aí aproveitou a piscina com os netinhos, uma coisa tão boa. Mas vai ficar devendo a música para outro dia, né, Dona Meire? Mas, irmão Paulo, por favor, teremos a nossa inspiração musical. E outro dia teremos o dueto, então.
Jesus vem ao meu lado e as tristezas faz me esquecer. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor a sós. Se as sombras cobrem o horizonte, mesmo que o sol não possa ver, em Jesus encontro o refúgio das tormentas deste meu viver. Sombras, Deus está nas sombras, firme é seu amor em cuidar de nós. Sombras, Deus está nas sombras, não te deixará lutar em dor a sós. Você recebeu junto com o seu boletim um programa de final de ano que inclui o mês que está falando do mês de dezembro, do dia 1 até o dia 25, contando as participações, os grupos que terão as suas participações especiais nesses dias. A intenção disso é para que você conheça tudo que vai ser realizado, para que você saiba o que vai acontecer, para você estar presente e também para que você convide outras pessoas. É uma data bastante importante, o Natal, e nós queremos que muitas pessoas conheçam, ouçam e sejam tocadas pela história de Jesus, do seu nascimento, a história que Jesus proclamou a respeito de si mesmo. E eu gostaria muito que você colocasse isso como um objetivo para a sua vida, de você trazer alguém para ouvir essa história, para valorizarmos os irmãos que estão se empenhando nesse trabalho, e se preparando, ensaiando, e assim possamos estar com eles na sua participação e possamos trazer alguém para ouvir essa mensagem tão importante. Eu queria que você segurasse essa folhinha na sua mão, você visse, e nós vamos orar ao Senhor para que muitas vidas conheçam essa história e que você durante toda a semana continue orando. Ó Deus, alguém precisa ouvir essa história e eu quero que o Senhor me mostre, eu quero levá-la, eu quero que ela esteja lá conosco. Tudo bem? Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor, graças a Ti, porque a história de Jesus é tão importante na nossa vida. Agradeço ao Senhor pela salvação proporcionada através de Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós estamos felizes por poder celebrar o nascimento de Jesus, o plano do Senhor perfeito e bom para as nossas vidas. E nós olhamos aqui e vemos o esforço dos irmãos com tanto trabalho para que o nome de Jesus seja proclamado em exaltação ao Senhor, mas também como evangelho que alcance as vidas. E nós estamos contando que o Senhor nos ouvirá e o Senhor receberá de nós a nossa gratidão, a adoração, os cânticos, as homenagens a Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo Teu grande amor. Mas pedimos ao Senhor que nos ajude a alcançarmos as pessoas que também precisam ouvir esta palavra, que elas estejam aqui no meio de nós, estejam aqui conosco e possam ter os seus corações quebrantados, ó Deus, e apresentar-se ao Senhor, para que o Senhor lhes dê também a salvação e o perdão dos pecados.
Nós pedimos que o Senhor use as nossas vidas nestes programas, para que elas estejam aqui, para que possamos trazê-las, convidá-las, e elas assim possam ter a oportunidade de encontrarem-se com Cristo Jesus para a salvação de suas vidas. Clamamos ao Senhor, use as nossas vidas. Há tantas pessoas que precisam, e sejamos nós os instrumentos do Senhor para isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queria pedir que você não se esqueça que sábado que vem, dia 23, é um dia muito importante, porque teremos batismo. Significa que o nosso empenho para que o Evangelho seja proclamado chegou a um ponto muito importante da vida dessas pessoas, onde elas estão tornando pública a sua fé e mostrando o compromisso e o pacto que fizeram com Jesus. Então, para nós é muito, muito importante que os irmãos estejam presentes aqui sábado que vem às 19 horas, dia 23, 19 horas. Também é válido para que outras pessoas conheçam a palavra de Jesus. É muito interessante que nós temos a mensagem, mas o testemunho de cada vida é algo marcante, porque as pessoas se identificam com os que vão se batizar. Cada um tem a sua história de vida. E quando eles contam essa história, alguém diz assim, é mais ou menos como a minha vida. E ele percebe o quanto Jesus trabalhou na vida dessa pessoa e diz, acho que Jesus pode fazer isso comigo também. Então é muito importante que você ore pelos que vão se batizar e para que alguém esteja aqui para ouvir essa mensagem também. E eu gostaria que você orasse durante toda essa semana pelos que vão se batizar. Há muitas lutas, há dúvidas, há incertezas, há dificuldades. A nossa classe foi muito difícil esse ano. A dona Meire com os mais jovens, eu com os não tão jovens assim, ou os jovens há mais tempo, né? E a gente estava ali com eles trabalhando, mas tem sido muito difícil. O mundo tem arrebatado e colocado um monte de dificuldades para que as pessoas não se comprometam. E nós precisamos orar mais. Nós precisamos levá-las ao batismo. E depois do batismo precisamos levá-las à integração. Você é parte desta igreja, é parte desse corpo. O seu trabalho, a sua presença, a sua participação, a sua oração, o seu coração unido nesta família é muito importante. Nós precisamos dizer e mostrar isso. Hoje de manhã está aqui com a gente o Luciano. O Luciano é um que vai se batizar e nós agradecemos a Deus, porque Deus tem trabalhado na vida dele, dado essa grande oportunidade de que ele estivesse aqui conosco. Estamos bastante contentes, mas tem outras pessoas que estão se confirmando para isso, e nós estamos aguardando que Deus confirme todas as coisas. Agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de João, no capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 24. João capítulo 20, a partir do versículo 24. Diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos, e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez ali reunidos, e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Coloca aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu. E Jesus lhe disse: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos ainda muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Amém. Lemos no nosso boletim, você quer pegar aí para lembrar?
no texto do Salmo 40, de 1 a 5, no último versículo que todos lemos juntos, diz assim: Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Veja que a palavra de Deus está tentando mostrar para nós a participação de Deus na nossa vida, na história do mundo, a presença de Deus em todas as coisas. Mas nós somos incrédulos, nós temos dificuldades, nós olhamos as coisas e não percebemos. Mas isso também é um fato científico. Tem um programa na televisão, uns 2 programas pelo menos, que mostram como a nossa mente é enganada e como algumas pessoas perceberam e usam isso nas estratégias de marketing, e como eles fazem com que nós nos tornemos suscetíveis a uma aplicação que eles estabeleceram, a um plano que eles estabeleceram. Em um desses programas eles fizeram um experimento simples. Colocaram na porta do cinema ali aquele balcão com as pipocas e ofereceram a pipoca. Então, um pacotinho de pipoca custava $3, um pacotinho pequeno, e um pacote grande custava $7. E a pessoa olhava $3, $7, falando: não, é muito caro $7. Todo mundo pedia o pacote pequeno, $3, e aí eles compravam, todo mundo comprou o pacote pequeno. Mas depois fizeram uma outra experiência. Colocaram um pacote médio por R$6,50. Um pacote médio de pipoca custava R$6,50, mas o pacote grande custava apenas 50 cents a mais. Então, qual é o pacote que todo mundo comprou agora? O grande. É interessante, porque por apenas 50 centavos a mais você comprava o grande, e aquilo tornou-se uma atração muito grande e todo mundo passou a comprar. Me parece que é isso que algumas religiões têm feito. Inclusive no Brasil, percebemos que os evangélicos têm tratado a palavra de Deus ou a pessoa de Cristo como algo que precisa ser tratado com uma estratégia de marketing bem poderosa, para que as pessoas olhem para Cristo e falem: então eu quero isso. Só que nessa estratégia, então, nesse plano que as igrejas têm trabalhado, ou algumas pessoas têm trabalhado, Cristo então já não se torna o objetivo, porque alguém colocou um atrativo e Cristo se tornou apenas assim, um final distante, que não é mais o objetivo das pessoas. Elas estão felizes porque estão ganhando alguma coisa, e não exatamente porque estão indo até Cristo Jesus. Como essas pessoas que compraram a pipoca por $7, elas não estão felizes porque compraram um pacote de pipoca por $7. Elas estão felizes que apenas com mais 50 cents elas fizeram um bom negócio na cabeça delas, quando na verdade gastaram $7 num pacote de pipoca. Assim me parece que o Evangelho tem sido apresentado, e o que falta na verdade é um entendimento do plano de Deus. Tomé andou com Jesus, ele entendeu Jesus, ele entendeu o plano de Jesus até certo ponto. Estava tudo muito bom, e ele viu sinais e maravilhas. Ele questionou uma vez Jesus, quando Jesus estava para voltar, e falou assim: então, nós vamos voltar com Jesus, vamos morrer todo mundo junto lá, porque Jesus está indo para lá para morrer, nós vamos morrer todo mundo junto também. Tomé, então, não, na verdade já era, ele deu indícios de ser uma pessoa meio pessimista, né? Já que a gente está fazendo isso, então não vai ser bom mesmo, mas tá bom, vamos lá então. E agora é nessa situação onde Jesus completa o seu plano de ter vindo ao mundo, anunciado o Evangelho, a salvação, anunciado quem Ele era, estabelecido a sua autoridade, estabelecido a sua divindade, o seu plano. E Tomé tendo andado com Ele, e agora quando Ele completa o seu plano, tendo morrido e depois ressuscitado, Tomé não está entendendo. Tomé acha aquilo muito estranho e diz: não, esse fato de vocês dizerem que Jesus apareceu aqui, só vou acreditar se eu vir, se eu, olha, com os meus olhos contemplar, e mais, se os meus dedos tocarem. Porque talvez seja só um espírito, enganoso,
talvez seja só uma imagem. E assim Tomé não vai acreditar, como muitos de nós já fizemos, como muitas pessoas continuam fazendo, e continuam escutando até hoje, desde criança escuto isso. Mas se Deus aparecesse na minha frente, né? Tomé estava dizendo as mesmas coisas. Se Deus aparecer na minha frente, se Ele aparecer aqui, se eu encostar, se eu vir um grande sinal, se eu vir alguma coisa, então eu vou acreditar. Senão, não crerei jamais. Tomé estava procurando então acreditar no Jesus que ele tinha conhecido, no Jesus que se humilhou a si mesmo, que diminuiu-se a si mesmo, que esvaziou-se de si mesmo e veio andar entre nós. Esse Jesus que trabalhou para que estivesse próximo aos homens. Porque quando nós entendemos o plano de Deus, se entendemos o trono de Deus, a graça de Cristo, o poder de Cristo, e quando vemos o texto que diz que todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele, então contemplamos a criação de Deus e Jesus participando da criação, e no próprio livro de João, Jesus tendo sido anunciado como o próprio Deus. Ele é Deus, ele estava com Deus e ele é Deus. Por meio dele todas as coisas foram criadas, porque ele é o Verbo. Então quando a gente começa a olhar esse plano, nós vemos um Jesus grande, poderoso e santo, e que não estava próximo do homem. E quando ele se esvazia, ele vem para resgatar o homem. Ele vem para cumprir um plano fantástico que permite ao homem estar perto de Deus, que não era possível, que não tinha mais chance para o homem, não existe mais chance, havia só uma condenação. E isso está lá em Romanos, e é muito interessante que Romanos 3,10 retrata o que está escrito no Salmo 53, de 1 a 3, dizendo: não há nenhum justo. Pode ser na época da lei, e o homem olha para a lei, e temos a lei de Moisés, a Torá, e o homem se esforça, e havia sacerdotes, haviam pessoas que procuravam ser muito boas. Talvez nós tenhamos hoje pessoas parecidas, como vemos no hinduísmo, algumas pessoas que se propõem a viver uma vida totalmente diferente, totalmente consagrada à sua fé, e alguns fazem coisas além de um ser humano normal, e nós vemos a vida que elas levam porque elas se propuseram a ser pessoas santas e são reconhecidos como deuses dentro da sua religião. Talvez houvesse na época da lei homens e mulheres que santificaram as suas vidas, que foram modelo para a sua geração, para a sua época, mas ainda nesta época as Escrituras dizem no Salmo 53, não há um justo sequer. Mas depois Cristo veio e morreu e trouxe perdão e estabeleceu uma nova aliança. Então o Deus é o mesmo, mas a aliança é diferente. É essa a dificuldade que algumas pessoas têm de entender. Mas há uma nova aliança, uma aliança que é baseada na fé, na justiça de Cristo, a obra de Cristo, e agora há um novo tempo. E as pessoas podem chegar-se diante de Deus. Mas em Romanos 3,10 continua dizendo que mesmo para essa época não há um justo sequer. Todas as pessoas, por mais que tenham andado com Jesus e visto Jesus se dedicado, não há ninguém que é justo. Todas as pessoas precisam da obra de Cristo Jesus. E quando Jesus se propõe então a fazer isso, Ele está mostrando que o Deus grande, soberano e único Deus, e grande em divindade e santidade, deixou o seu trono e veio andar entre nós. E porque Ele está pequeno e esvaziado, e Ele sente fome, tem necessidades, e chora, e se entristece, sente dor, e está preocupado com a sua morte, e ora a Deus se é possível passar aquele cálice, como Ele diz, que foi oferecido a Ele. Porque Tomé vê esse Jesus, ele entende só esse plano tão pequeno, e não consegue entender todo o plano de Deus para a salvação do homem. E ele apenas diz assim: se Ele ressuscitou, Ele vai ter que aparecer na minha frente, e eu quero tocá-lo. Mas Jesus vai explicando, e
Alguns dias depois, então, Jesus aparece para os discípulos novamente. E agora Tomé está com eles. E agora Tomé está lá. E antes que Tomé fale qualquer coisa, o próprio Jesus já diz: Tomé, vem aqui. Põe a sua mão aqui. Perceba aqui os furos. Põe a mão do meu lado. Veja aqui. Veja o sofrimento que eu tive. Veja as marcas daquilo que eu propus a fazer. Veja como é muito mais sério, como isso é muito maior do que você imaginou. Agora Jesus não precisa dizer com palavras, mas isso está implícito. E Tomé, apesar da sua incredulidade, ele percebe algo muito importante. Porque agora ele não vê só um grande mestre com palavras bonitas, não vê só um homem que possa ser considerado Deus por outros homens. Não é só pelos milagres que fez, pela vida que ele levou, não é só pelo que ele representava para a humanidade naqueles dias difíceis. Mas Tomé pode responder, você vê aí no versículo 28, Senhor meu e Deus meu. Agora Tomé entendeu que esse plano de Jesus não apresentava somente uma solução para o homem, mas apresentava quem é Jesus. Esse plano de Jesus e essa vitória de Jesus sobre a morte, o sacrifício de Cristo, a obra de Cristo de vida, morte e ressurreição, sem faltar nada, mostrava a divindade de Jesus e o quanto essa divindade tinha significado. E agora Tomé crê. Demorou, foi difícil, teve todos esses intercalços, mas Tomé agora creu. Tomé não creu mais em Jesus como um homem milagreiro. Não era só um homem milagreiro que ia morrer de novo. Não é um homem que conseguiu enganar a morte e daqui a pouco vai acontecer alguma coisa com ele. Agora Tomé entendeu que Jesus falou. E agora Tomé não crê só no que ele estava vendo antes e nem só no que ele viu naquela hora. Tomé conseguiu crer nos ensinamentos de Jesus, no que Jesus proclamava sobre si mesmo, no que Jesus falava que ele era, no que ele poderia fazer. Talvez agora a mente de Tomé conseguiu compreender o plano de Jesus e não só a visão tão pequena e curta que ele estava tendo até aquele momento. Então, Jesus ainda diz para ele: olha, que bom que pelo menos você vendo, você creu, mas tem algo muito importante. E essas palavras são registradas para chegarem até nós, porque todos naquela época estavam vendo. E quando Jesus falou para os discípulos, estava dizendo para eles que andaram com ele. Mas Jesus diz: bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Mas não adianta crer na história de Jesus, não adianta crer apenas na encarnação de Jesus, não adianta crer apenas nos milagres de Jesus, não adianta só buscar Jesus como aquelas pessoas estavam buscando. Jesus, estou precisando, Jesus, está acontecendo uma coisa, Jesus, estamos passando uma necessidade. Bem-aventurados os que creram, como Tomé creu naquele momento, quem realmente é Jesus, qual é a sua obra, o que Jesus realmente está fazendo. E aí Jesus diz: eles serão bem-aventurados, porque não viram, mas creram. E a Bíblia continua dizendo que Jesus realizou na presença dos discípulos ainda muitos outros sinais que estão registrados nesse livro. E estão registrados esses sinais para que nós víssemos a diferença entre Jesus e qualquer outra pessoa. Não era para que continuássemos buscando os mesmos sinais. Aqui no versículo 31 diz: esses foram registrados para que vocês possam crer que Jesus é o Cristo. Aqui não diz que vocês possam buscar os mesmos sinais, para que vocês possam confiar que quando orarem as mesmas coisas vão acontecer. O texto está dizendo para que vocês creiam que Jesus é aquele que viria, é o Messias, o prometido, é aquele que traria a salvação. Talvez nas palavras de João, lá no versículo 29 do primeiro capítulo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Fiquei pensando, irmãos, que enquanto o povo estava lá no deserto, os hebreus andando e vendo aqueles sinais, eles também não estavam crendo, mas tinham sinais.
Depois eles estão tomando a terra e Deus está presente, está abençoando, dando sinais. Lá estava a arca de Deus, os profetas, e eles não estavam crendo. Depois Deus estabeleceu reis, e os reis tomaram a glória para si, e eles continuaram não crendo. Depois teve o cativeiro como uma punição, e muitos ainda não creram, sendo punidos e agora não mais abençoados. Mas depois voltaram para a sua terra, e ainda assim tantos erros aconteceram, e eles não estavam crendo. Chegou uma hora então que Deus ficou em silêncio. Temos registrado 400 anos sem que um profeta falasse em nome de Deus. Silêncio. Esses não tinham nada, porque a lei estava vazia para eles. Os profetas não falavam, os sacerdotes faziam os seus rituais frios. Jesus não havia nem encarnado ainda, não tinha nada que os motivasse a crer. Mas nós temos uma história dos erros deles, da presença de Deus no meio deles, e de Jesus encarnado, da presença de Jesus no meio, dos sinais de Jesus, da história. Temos um registro que chegou até as nossas mãos, e ainda assim, às vezes exigimos algumas coisas de Deus. Deus, a situação não está boa. Deus, eu não entendo porque isso está acontecendo. Deus, eu já não estou crendo mais. Eu queria dizer, irmãos, vamos nos fortalecer numa fé verdadeira, que não chora como Tomé, que não lamenta, que não fica criando circunstâncias, mas que crê somente. Crê como está escrito. Essas coisas estão colocadas aqui para que vocês creiam. Creiam que Jesus é o Filho de Deus, que esse plano foi realizado, que ele continua. Quando cantamos, quando oramos durante a semana, quando intercedemos uns pelos outros, a quem oramos, a quem cremos? Para esse Jesus que Tomé conheceu antes, ou para esse Jesus que Tomé reconheceu depois? Jesus é um Senhor que está sobre nós, Ele é um mestre sobre a nossa vida. Nós somos seus discípulos e servos, e nos ajoelhamos diante do seu senhorio, a sua divindade, a sua deidade, a sua santidade, ou apenas buscamos, Jesus deixou umas palavras bonitas, vamos seguir algumas orientações, e assim procuramos dividir o que nós cremos, o que não cremos, o que está bom, o que não está bom. Vemos como as igrejas hoje têm diluído a vontade de Deus, estabelecido alguns padrões. Isso aqui é bom, isso aqui já não é tão bom assim. A Igreja Católica fez muito disso, estabeleceu uma outra tradição paralela às Escrituras, porque eles começaram a perceber que algumas coisas não estavam boas, não se encaixavam com aquilo que eles queriam fazer. Então estabeleceram novas doutrinas para que aquilo que eles fizessem se considerassem aprovados. E assim as igrejas que se dizem evangélicas têm feito as mesmas coisas, e muitos têm corrido atrás dessas coisas. Mas olhar para as Escrituras e dizer, é isso, é nisso que eu vou crer, é nisso que eu vou firmar a minha fé, isso é um pouco mais difícil. É por aqui que eu vou tirar a minha conduta, é por aqui que eu vou estabelecer um plano de obediência a Deus, de relação servo e Senhor, uma relação daquele que é o adorador e daquele que é Deus. Essa relação é um pouco mais difícil, requer mais comprometimentos, requer mais trabalho, e nós estamos procurando ser servidos. A fé diz que nós estamos à disposição para servir. Não é uma fé que diz, olha, estou pronto para ser servido. Nós precisamos caminhar para uma fé verdadeira, que não fique então como Tomé esperando alguma coisa aparecer, mas que reconheça, que vá à frente, que anuncie esse Jesus como ele é, como ele realmente é. Nós precisamos dessa fé, irmãos, que anuncia Jesus como ele é. Vamos ver o versículo 31 mais uma vez. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muitas pessoas não encontraram a vida e buscam uma igreja, e buscam até o nome de Deus para encontrarem certas situações, para que se sintam melhor
e digam: agora eu encontrei a vida, quando na verdade a vida continua à disposição e eles ainda não encontraram. Muitos têm procurado em vários sentidos, cada um em alguma realização, talvez numa cura, talvez num pagamento das dívidas, talvez num padrão estético, talvez numa forma de conduta, nos seus sentimentos. Muitos têm procurado a vida, dizendo: estou buscando a Deus para encontrar a vida, quando na verdade Jesus já está lá e eles ainda não encontraram. Estão dizendo como Tomé: mas se isso acontecer, então eu vou crer. Mas nós estamos sendo desafiados mais uma vez para crermos em Cristo, o nosso Salvador, e dizer a Ele que Ele é o nosso Salvador, e para anunciarmos esse Salvador que nasceu, que viveu, que morreu e ressuscitou, e a sua glória é para sempre e eternamente. Amém. Glória seja dada a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos orar ao Senhor. Vou pedir que você feche seus olhos e você se comprometa mais uma vez. Quantos compromissos, irmãos? Mas nós somos chamados para ser servos de Jesus, para sermos anunciadores dessa obra. Nós somos chamados para sermos lavados e purificados pelo sangue de Jesus. Então, nós não buscamos tantas coisas, e Deus nos abençoa mesmo quando não buscamos. Ele conhece o nosso coração, conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades, mas às vezes tornamos estas coisas o centro da nossa vida, a nossa luta pessoal. Lutamos com Deus, lutamos com a nossa vida, lutamos contra as pessoas, quando Deus só quer que nós estejamos ali aos seus pés, reconhecendo quem Ele é. Vamos fazer isso nesse momento e vamos ensinar as pessoas também a serem discípulos de Cristo Jesus. Vamos orar para que Deus use a nossa vida, para que nós possamos dizer às pessoas: venha comigo, aprenda comigo, venha fazer como eu faço, ande comigo, vamos estudar as Escrituras como eu estudo. Ore por isso, para que você seja um modelo de fé, um modelo de conduta, um modelo de adorador, um modelo de alguém que possa mostrar Cristo como Cristo é, e que eles possam olhar para você e falar assim: é assim que eu quero ser também, é assim que eu quero crer em Jesus, é assim que eu quero experimentar uma vida cristã. Ore por isso, irmão, apresente a sua vida a Jesus, para que essa semana de Natal seja uma semana onde muitas pessoas conheçam Jesus através da sua vida. Continue orando e apresentando ao Senhor a sua vida. Senhor, estamos juntos nesta oração, pedindo que o Teu amor alcance as nossas vidas e que a nossa fé cresça e que possamos vivê-la plenamente, não como Tomé viveu, não como Pedro viveu enquanto Jesus estava entre eles, mas como eles viveram quando o Espírito de Deus estava neles, quando viveram quando depois de entenderem e de crerem realmente em quem era Jesus e não somente nas coisas que Jesus estava fazendo. Ensina-nos a viver assim, ó Deus, de maneira que a Tua palavra esteja no nosso coração e ela esteja como uma chama viva naquilo que cremos e vivemos, e que esta chama viva possa subir até nossa boca e sair como labaredas que alcancem corações congelados, endurecidos, tristes, tomados pelo pecado, e que assim o Evangelho saia pela nossa boca de um coração cheio e alcance esses corações e seja transformador para estas vidas. Usa as nossas vidas para vivermos a fé em Cristo Jesus, como as Escrituras dizem, a ponto de termos plena convicção de que Jesus é muito mais do que ouvimos, muito mais do que podemos contar, muito mais do que poderíamos registrar. Que essa palavra do Senhor esteja em nossos corações e que essa ousadia que vem do Espírito do Senhor esteja em cada uma das nossas vidas. E que durante este final de ano, ainda neste mês de novembro e dezembro, as nossas vidas sejam usadas pelo Senhor, para que muitas pessoas se encontrem com o Evangelho transformador de Cristo Jesus e possam experimentar a mesma fé, também sejam alcançados pelo mesmo perdão e pela mesma graça e pela mesma convicção de que agora temos a vida eterna em Cristo Jesus. Abençoa as nossas vidas.
Usa os que estão hoje se comprometendo com o Senhor, os que estão apresentando as suas vidas ao Senhor, os que estão renovando a sua aliança com o Senhor, os que estão aqui, os que estão pela internet, mas que todos nós tenhamos na nossa vida, no nosso coração, uma fé renovada pelo Senhor, para vivermos essa plenitude do Senhor nas nossas vidas. E Cristo seja o meu Deus e o meu Senhor, de cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Amém. Estava registrado a nossa assembleia para hoje, mas pelo feriado transferimos a assembleia para o domingo que vem, e assim teremos uma maior participação dos irmãos. Então assim nós encerramos o nosso culto e começamos a nossa classe, a nossa abertura da EBD, para depois irmos para as nossas classes.